Na cabeça da opinião pública, dos brasileiros, o grande problema que nós enfrentamos no país é a corrupção. Corrupção de políticos, corrupção denunciada pela Lava Jato. Mas afinal, qual é a corrupção e que origem ela tem? Eu acho que corrupção maior é entregar o nosso petróleo de mão beijada para as multinacionais a serviço da política, da geopolítica norte-americana, por exemplo. Eu acho que corrupção é transformar água em mercadoria, privatizando companhias de saneamento dos estados brasileiros, dos municípios e tudo mais. Eu entrei na política também com esse sentimento de combater a corrupção, as negociatas, os acertos entre partidos políticos, milionários, empresas, construtoras. Entrei pesado e paguei caro por isso. Vocês sabem que eu entrei no governo denunciando as coisas. Eu criei uma terça-feira em que tinha uma escola de governo que a gente contava tudo o que estava acontecendo, o que nós íamos fazer e fazíamos denúncias também. As minhas denúncias sempre fundadas para corrigir os erros da política brasileira se transformavam em processos contra mim. E eu paguei mais de R$1 milhão de reais de indenizações de denúncias que eu fiz para corrigir erros do projeto de corrupção endêmico no Brasil e no Paraná. Em determinado momento, eu fui condenado inaudita altera pars, sem ouvida da parte contrária, não fui ouvido, por uma juíza, porque eu denunciei uma tentativa de subir o preço de uma obra pública de 140 milhões para 540 e transformar num PPP. Então, eu tenho fundadas razões para acreditar que esse esquema endêmico de corrupção no Brasil atravessa a política partidária, as assembleias, mas também o judiciário e o Ministério Público. Eu entrei com 41 recusas de aumento do pedágio que eu herdei do Jaime Lerner. O Ministério Público Federal, em todos os processos que eu entrei, se manifestou a favor dos concessionários e dos aumentos abusivos de preço. Um verdadeiro roubo conhecido hoje por todo mundo. O Ministério Público Federal, porque era uma concessão de estradas federais para o Paraná privatizar, e o Ministério Público Estadual também. No começo da CC5, do Banestado, não é? Que foi uma denúncia do nosso governo que estava acontecendo, eu assumi, verifiquei, de repente o Heitor Wallace me telefona, era o presidente do banco, e diz: Roberto, está acontecendo uma coisa incrível, está saindo mais dinheiro aqui por Foz do Iguaçu do que a reserva cambial brasileira. Heitor, vai imediatamente à Polícia Federal, ao Ministério Público, denuncie isso. Vocês sabem que a confissão do Youssef nesse processo desapareceu de um cartório aqui do Paraná? Então, há uma leniência, um acordo de ocultação do processo de corrupção. E esse mesmo processo do Banestado da CC5 morreu numa CPI fajuta no Senado Federal e na Câmara, uma CPI mista, e a tal lista do destino do dinheiro, porque o cara que usava a CC5 aqui, ele usava um emissor frio. Era o dono da barraca de cachorro crente na frente do Banestado em Foz do Iguaçu. Ele não punha o seu nome, mas o destino nos Estados Unidos tinha que ser claro, tinha que ir para alguém. Pararam o processo de CPI, o ministro da Justiça tirou o deputado federal, parou esse processo todo. Agora, tem-se notícia bem fundada, com credibilidade, de que o Ministério Público de Nova York e o FBI fizeram um relatório do destino desse dinheiro. Esse dinheiro ia para Nova York, de Nova York para um paraíso fiscal, e pasmem, senhores, ele voltava para o Brasil como investimento estrangeiro, comprando empresas públicas, conseguindo concessões públicas, e esse dinheiro era originário de todo tipo de crime. Desde o superfaturamento de obras públicas com dinheiro para os administradores por fora, até narcotráfico, tráfico de armas, toda a criminalidade encontrava este caminho
que, como eu disse, à época acabou sendo maior que a reserva cambial brasileira. Nós estamos nessa luta hoje, de novo. E quem diz que isso não tem importância, não está interessado no combate à corrupção. Depois veio a Lava Jato. A Lava Jato conseguiu, na Suíça, um relatório dos crimes praticados de corrupção, de compra de autoridades brasileiras e de empresários pela Odebrecht. Mas isso nunca foi levado à luz para o entendimento dos brasileiros. E a suspeita fundada que existe, a partir do pressuposto que a corrupção atravessa todos os poderes, Ministério Público, Judiciário e tudo mais, é que eles escolheram vítimas e estavam, na verdade, jogando a favor de interesses norte-americanos para a entrega do petróleo, entrega da água, privatização e destruição do processo civilizatório brasileiro, nos transformando numa espécie de um Porto Rico, uma potência associada aos Estados Unidos sem nenhuma soberania, sacrificando trabalhadores, aumentando carga horária, cortando salários, acabando com a aposentadoria, liquidando sindicatos e tudo mais. Pois muito bem, mas na Suíça existe ainda hoje o original. Se nós temos acesso ao original, nós podemos comparar com o que fizeram aqui no Brasil. Aliás, disse que também, eu li isso no passado, no Jornal do Brasil e na Folha de São Paulo, que o Supremo Tribunal Federal recebeu nas mãos do Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma denúncia do envolvimento de 106 magistrados, juízes de primeira, segunda, terceira instância, desembargadores, ministros. E isto nunca veio à luz e nunca se transformou num processo. Não se entende também como, até agora, os advogados do Lula não tinham pedido original para comparar as denúncias feitas no Brasil, supostamente suportadas nos documentos da Odebrecht, e os documentos verdadeiros da Odebrecht. Mas agora, dia 9, depois que nós levantamos esse assunto mais uma vez, quase 20 anos depois, chega a notícia de que o ex-presidente Lula exigiu que esse documento fosse requerido na Suíça. E dizia ele, dane-se quem cometeu erros, quem procedeu de forma indevida. Eu faço questão de ter esses documentos. Então nós temos que ver em que termos os advogados pediram. Esse documento foi dia 9 desse mês de julho. E se o Lula vai expô-lo à luz. Porque isso, comparado com as denúncias e com tudo mais, pode destruir definitivamente os motivos que levaram a Lava Jato a preferencialmente, quase que exclusivamente, bater em cima do Lula. Nós anulamos esses processos todos e vamos ver que esta suposição de que a Lava Jato era um instrumento do interesse norte-americano para a submissão do Brasil, a liquidação do salário e dos direitos dos nossos trabalhadores, que as grandes potências ficassem com as nossas reservas de energia, o petróleo, o pré-sal, a eletricidade, a água e tudo mais, tem razão de ser ou não. Então, minha gente, vamos cobrar isso. E não me venham dizer que isso não tem interesse. O Sérgio Moro, que me entusiasmou no começo e depois eu passei a acreditar que ele era uma espécie de agente dos interesses norte-americanos, por que ele não se manifesta a respeito disso? Que conversa mole é essa que não se pode ter acesso às denúncias? Só o Deltan pode ter acesso às denúncias, só o Sérgio Moro pode manipular isso tudo? Eles escolhem quem é criminoso, independente de ter ou não cometido crime? Minha gente, combate à corrupção é isso. Eu entrei na política para fazer a diferença. Paguei caro por isso. Paguei caro por isso cada vez que eu fazia uma denúncia e pensava que ia contar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, mesmo na condição de governador, aparecia um juizeco, um ministreco de tribunal a me condenar por calúnia, injúria, difamação, quando na verdade eu estava no exercício do governo defendendo os interesses do Paraná e do Brasil. Minha gente, nós precisamos ter acesso à lista VIP da CC5 do Banestado para ver quem estava mandando dinheiro para fora. E já se sabe que são banqueiros, ministros de tribunais, são empresários. Não havia um envolvimento naquela época direta de partidos políticos nesse processo. Talvez aqui um político corrupto, acolá outro mais corrupto ainda.
mas isso foi escondido, uma espécie de uma frente ampla dos corruptos e dos donos do Brasil. Nós temos que conseguir resolver esse problema. E eu espero que o Lula receba logo os documentos originais da Odebrecht e abra essa caixa preta. Isso é combate à corrupção. O mais é uma manipulação da corrupção. Eu não estou dizendo a vocês que a Lava Jato não achou alguns corruptos e alguns ladrões. Tínhamos muito na política brasileira, em todos os partidos. Mas seletivamente foi batendo para levar a eleição de um grupo de entreguistas, a liquidação do projeto civilizatório brasileiro, a nossa soberania que foi para o brejo e a escravização dos nossos trabalhadores. Vamos combater a corrupção por completo, de cara aberta, como estou fazendo aqui. Fui governador do estado, fui à luta e fui massacrado pelo judiciário e pelo Ministério Público. E eu tinha como único objetivo atender a população, aos interesses brasileiros e aos trabalhadores do Paraná e do Brasil. Como governador de estado por 3 vezes, como senador por 2 vezes, como prefeito da capital. Minha gente, eu não tenho medo dessa gente toda. Eles praticamente me liquidaram com multas eleitorais e tudo isso. Eu era o principal alvo. Vamos tirar os dentes políticos do Requião. E hoje eu estou aqui com 79 anos, quase 80, e tenho uma aposentadoria. Canalhas dizem que eu estou aposentado com 450 mil reais. Tinha uma verba de representação que todos os governadores do Brasil recebiam. O Supremo liquidou essa verba. E eu tenho hoje uma aposentadoria do INSS de R$ 2.700 por mês. Mas isso não importa. Tenho uma poupança porque trabalhei uma vida inteira. Vou viver relativamente bem 1 ano. Depois vou ter que arranjar uma atividade econômica. Mas isso não me faz frouxar, não me faz desistir. Minha gente, temos que lutar pelo Brasil. E a guerra contra a corrupção é nossa. Porque a corrupção está entranhada no judiciário, no Ministério Público. Está entranhada na política brasileira, no legislativo e no executivo. E o povo não tem direito de conhecer, então, os documentos do Banestado, os documentos da Odebrecht. É só o Dallagnol que pode trabalhar com aquilo, extraoficialmente, e escolher quem ele acusa, quem não acusa, com que objetivos atrás disso. O que há atrás disso? Behind the blacklist. O que há atrás da lista negra? Porque uns aparecem, outros não aparecem. E querem ser candidatos. Um quer ser candidato a senador, outro a presidente. Para quê? Para continuar ocultando, montando essa frente ampla a favor da corrupção no Brasil? Eu sou a favor de uma frente ampla. Popular, nacionalista e democrática. Abertura de tudo. E eu sempre disse que quem faz política não devia ter direito a sigilo algum, nem fiscal, nem bancário. É uma opção. Faz política para trabalhar como representante do povo na melhoria do seu estado, da sua prefeitura ou do nosso país. Para quê? Se esconder através de sigilo fiscal e bancário? Não, minha gente, não é assim que nós podemos fazer a coisa. E por outro lado, inventaram aí a lei da ficha limpa. Como é que funciona isso? Que o judiciário e o Ministério Público acabam condenando ou processando pessoas conforme a sua vontade, não conforme crimes que tenham cometido. É tudo uma farsa. Então, minha gente, agora, presidente Lula, abra quando receber a relação da Odebrecht. Vamos ver como falsificaram isso, se é que falsificaram, e deixar o povo ter consciência disso tudo. E, ao mesmo tempo, o Brasil vai saber o que fizeram com o presidente da República. E vamos atrás da lista da CC5, que o Ministério Público de Nova York e o FBI conseguiram realizar e que simplesmente desapareceu nesse caminho. Luta contra a corrupção é isso. Não é entregar petróleo, não é acabar com a soberania nacional, não é ferrar o povo, não é tentar impingir cloroquina para que grande parte da população venha a morrer. Isto é coisa de canalha. E, no meu momento, Ciro Gomes, é coisa de filho da puta. Vamos à luta, minha gente. Notícia de última hora, minha gente. Chega ao meu conhecimento que o Ministério Público da Suíça negou o pedido do ex-presidente Lula de ter acesso aos documentos da Odebrecht. Parece que temos nesse processo uma quadrilha
realmente internacional, ao acobertamento do tráfico de dinheiro no mundo e o jogo a favor do liberalismo econômico e da escravização das pessoas. Não há, com seriedade, um combate à corrupção. Há uma utilização dos processos contra a corrupção, supostamente contra a corrupção, para prejuízo dos países, escravização do Brasil, entrega do nosso petróleo. E a eleição que nós vimos, que levou ao poder um grupo de entreguistas, generais que não têm nenhuma vibração com a sua própria pátria e são subordinados, inclusive, ao exército americano, como se fossem meninos de lavar a louça e botar alguns soldados em marcha pela manhã. Minha gente, que vergonha! Que coisa horrível está acontecendo no Brasil! Levantem a voz, protestem! O Brasil quer conhecer os documentos originais da Odebrecht, que envolvem judiciário, executivo, legislativo, donos de empresas de comunicação e tudo mais. E quer a lista VIP da Operação Banestado. Quem é que mandava dinheiro para fora, para Nova York, de Nova York para paraísos fiscais, e dos paraísos fiscais, dinheiro lavado voltava como investimento estrangeiro ao Brasil. Minha gente, nós estamos na mão de uma quadrilha, e eu chamo essa quadrilha de frente ampla dos patifes que mandam no país hoje. Um abração, minha gente.